O vídeo da nossa conferência preciosa, acontece uma vez por ano. Essa conferência ela é lá na sede, na Barra da Tijuca, na nossa sede. Vai ser do dia 22 a 24 de setembro. E aí, coloca, Hannah, por favor, a imagem que eu te passei. Eu não sei se todo mundo vai conseguir enxergar, talvez se diminuir um pouco a luz. Nós que somos Igreja Campus, eu não sei se vocês já seguem o Instagram do Preciosa Oficial. Se você for lá, você vai ver que existe lote, né? Primeiro lote custa tanto, segundo lote custa tanto, e o terceiro lote, se eu não me engano, está R$150. Mas para a gente que é de Igreja Campus, é um valor fixo, tá? Até o dia da conferência. Então, aqui, ó, você pode se inscrever por aquele QR Code. Para a gente é fixo a R$90, os 3 dias de conferência. E aí, para você ter acesso a esse valor fixo, você precisa usar o código de desconto, que é tudo maiúsculo, Preciosa Campus 22. Campus, com U, tá? De Igreja Campus. Então, para conseguir, né? Depois você pode perguntar para alguém da equipe, perguntar para a gente, mas se você puder já anotar aí, já se adiantar. Eu não sei se tem vagas limitadas, as nossas conferências têm ficado bem cheias, apesar da sede ser uma igreja que cabem lá 5, 6 mil pessoas, mas a gente recebe muita gente de outras igrejas, além de lá já terem 10 mil membros. Então, ó, Preciosa Campus 22. Anota aí e não fique de fora. É um derramar de Deus. É sempre precioso estarmos juntos nessa conferência. O Senhor faz coisas tremendas e maravilhosas. Então, eu não quero que você fique de fora. Eu estarei lá também. Vai ser um dia marcado pelo Senhor para marcar a nossa vida. Eu creio que juntas nós vamos receber muito da parte do Senhor lá. Amém? Glória a Deus. Bem, a gente hoje está falando sobre superar a rejeição. Antes de eu entrar na palavra, eu quero perguntar, tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Primeira vez aqui no templo? Primeira vez aqui na igreja? Seja bem-vinda, sejam bem-vindas, glória a Deus, Deus abençoe, seja bem-vinda lá atrás. Sejam muito bem-vindas. Nós somos a Igreja Batista Atitude, uma igreja campus, uma igreja filha, né, aqui na Zona Sul. E você pode ficar à vontade para estar conosco, faça parte da família. Nós somos uma igreja em células. O nosso culto dominical ele acontece às 10 da manhã e às 18h30. Você fica à vontade para fazer parte e viver o que Deus está fazendo nesse lugar. Fazer parte desse mover que Deus está fazendo aqui. Amém? Gente, vamos falar hoje, já estamos falando sobre superar a rejeição. E enquanto eu estudava esse tema, né, assim que eu pensei em estudar o tema, o Senhor ele já me levou para o texto que Ele queria que eu trouxesse para vocês, porque Deus faz assim. Eu estava até compartilhando hoje com algumas pessoas que eu tentei fugir do que Deus pediu para eu fazer. E eu falei assim, não, eu acho que eu vou falar sobre outro texto que para mim é mais fácil, porque é uma história que eu já preguei, é uma história que me rende mais, que eu tenho mais, né, base para falar. E aí o Senhor falou, não, eu já te dei, é sobre isso que eu quero que você fale. Porque Deus é assim, né? E aí a gente obedece, a gente tenta, às vezes, fugir para uma zona de conforto, mas a gente obedece. E aí, gente, enquanto eu estudava essa palavra, o Senhor, Ele me levou a fazer uma viagem na minha vida, na minha infância. E eu percebi que eu fui uma pessoa muito rejeitada. Eu já sabia que eu tinha alguns complexos de rejeição, né? Eu vivi muitos anos da minha vida com um complexo de inferioridade por uma rejeição desde o ventre. Mas, ao estudar esse tema, eu percebi que eu tinha muitas outras sequelas, muitos outros traumas já curados para a glória de Deus. Eu fui me vendo assim, eu falei, caramba, meu Deus. E eu gostaria que você agora se permitisse lembrar de coisas. Eu creio que o Espírito Santo ele vai tratar coisas do seu passado, ele vai te levar a lugares como ele me levou, para que você seja curada para a honra e glória do Senhor. Amém? Então vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse culto, eu quero te agradecer, Pai, por esse ministério, eu quero te agradecer pela tua presença aqui, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, porque é possível sentir a Tua presença, Espírito Santo. É possível, Senhor, sentir a atmosfera que o Senhor preparou para nós aqui hoje. Obrigada pelo Teu carinho, obrigada pelo Teu amor, Senhor, pela Tua misericórdia. Todas vieram aqui, como já foi falado, não porque planejaram, mas porque o Senhor as trouxe. O Senhor preparou esse dia para que pudéssemos estar contigo, ó Pai, para que pudéssemos sair daqui, direcionados
direcionadas, destravando os nossos destinos, curadas para isso. Em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus. Amém e amém. Bem, quase todas nós, né? Eu considero impossível alguém dizer que nunca foi rejeitado. Rejeição, infelizmente, é uma coisa que ou já fez, ou faz, ou vai fazer parte da vida. Quase todo mundo já experimentou algum tipo de rejeição. E por causa disso, muitas pessoas hoje que você vê, elas estão buscando uma aceitação, elas estão buscando um valor, estão buscando subir uma escada, elas estão buscando aprovação, muitas vezes estão buscando coisas materiais para superar algo que elas viveram. Elas estão buscando entrar em círculos sociais para ganhar aceitação. E é triste, muitas vezes a gente vê essa prática, a gente precisa vigiar para também não cair nessa prática, porque, como foi falado aqui, o Rei dos Reis, Ele nos aceita. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele nos valoriza. Ainda que para o mundo sejamos inúteis, improváveis, pequenas demais, frágeis, Ele nos aceita, nos valoriza, nos fortalece e nos leva a viver coisas inimagináveis. Porque só Ele pega uma pessoa como eu, uma pessoa que por muitos anos viveu um estigma de comparação dentro da própria casa e traz aqui hoje para falar sobre rejeição. Eu sou uma pessoa improvável, quem conhece a minha história de perto sabe. Eu sou uma pessoa que eu ouvi muitas vezes da minha mãe falando assim, você não vai dar em nada. Isso era uma frase comum dentro da minha casa. Muitas vezes eu ouvia da minha mãe e do meu pai, a fulana da rua, a sua vizinha, a sua amiga, ela sim. Ah, se eu tivesse uma filha como ela. Eu sou filha única. E eu não era comparada com irmãos, com irmã, mas eu era muito comparada com pessoas da rua. Isso foi gerando em mim um complexo de inferioridade, desde a infância. E depois de um tempo, eu fui percebendo que, na verdade, eu fui rejeitada desde o ventre. Né? Olhando assim, a minha mãe não precisou dizer que ela não me queria, porque isso era um fato. A minha mãe engravidou com 18 anos, a minha mãe se casou grávida, só se casou porque engravidou. E quando você vê as fotos do casamento da minha mãe, você vê a minha mãe quase chorando. Você vê a minha mãe com uma cara de enterro. Então, eu creio que eu não fui desejada. Eu creio não, tenho certeza, né? Foi uma gravidez indesejada. Então, eu não sei como que foi aquilo para minha mãe. Mas, gente, existem rejeições, sementes de rejeições, que são lançadas no ventre. São lançadas desde quando a gente está ali no ventre. Desde quando ali a gente é um feijãozinho. E as pessoas hoje, elas vivem com medo da não aceitação. Só que a palavra de Deus diz o quê? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo da não aceitação, o medo do que o mundo vai dizer de nós, o medo da não aprovação, esse medo, ele vai embora com o verdadeiro amor. Ele vai embora quando nós entendemos quem nós somos nele. Ele vai embora quando nós entendemos o quanto ele nos ama. E eu quero pedir para que você abra sua Bíblia comigo, lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 21. A partir do verso 9. Gênesis 21, a partir do verso 9. Que diz assim: Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque. E disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho.
Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação de descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Hoje eu quero falar com vocês sobre Agar, a serva de Sara. Sarai, né? Sara, esposa de Abraão. E essa história ela começa lá em Gênesis 16. Quando Sara percebe que ela não consegue engravidar, apesar de Deus já ter dado uma promessa para Abraão, dizendo: você será um pai de multidões, sua descendência será muito grande. Mas Sara ia passando o tempo e ela já ia ficando com idade avançada e não conseguia engravidar. Até que ela tenta o quê? Dar uma ajudinha para Deus, a Sara. E aí ela olha para sua serva, Agar, e aí ela faz uma proposta para o seu marido e fala assim: Abraão, deite-se com a minha serva, porque assim você vai ter esse filho, assim essa promessa vai se cumprir. Ela tentou ali dar uma ajudinha para Deus, ela teve essa brilhante ideia. Então, Agar engravida, e Agar fica toda orgulhosa, porque estava grávida. E Sara começa a ficar perturbada. Por que a promessa vai se cumprir através dela? Apesar de que ela que criou toda aquela situação, mas ela começa a ficar perturbada e começa a perturbar Agar. E o que Agar faz? Agar foge para o deserto de Berseba. Agar foge, e aí, nesse deserto, o Senhor a encontra e fala: volte, porque eu tenho promessa para você. Volte, porque o seu filho também será um pai de grandes nações, grandes multidões. E aí, Agar, ela foge para aquele deserto, tentando fugir dessa questão dela com Sara, tentando fugir de toda essa situação que ela nem procurou. Ela, como escrava, como serva, ela era obrigada a obedecer Sara. E ela foge diante de um cenário difícil, ruim, em que ela estava vivendo. Mas ali naquele deserto, o Senhor a encontra. Ali naquele deserto, apesar dela ter se isolado, Deus a viu. Então, Agar começa a se referir a Deus como: tu és o Deus que me vê. Pois disse: aqui eu vi aquele que me vê. Agar percebe que existia um Deus que olhava para ela. E ali ela diz: tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me notou. Então ela volta, tem o filho, e Deus ele fala para ela, antes dela voltar, Deus fala: seu filho vai se chamar Ismael. E então ela volta, dá à luz a Ismael, e depois de algum tempo, Sara fica grávida. E então nasce Isaque. E aí é essa história que a gente começou lendo. Certo dia, Ismael estava ali, vamos trazer para os dias de hoje, zoando Isaque. Sara olha aquilo, já com o histórico de vida perturbada por tudo que ela mesma gerou, e ela fica muito incomodada. E ela fala para Abraão: olha, manda essa escrava embora. Interessante que se você for ler lá no capítulo 16, ela com todo olhar diferente para sua serva, ela chama sua serva de serva. Mas na hora de mandar embora, ela fala: manda essa escrava embora. Já estava assim com um rancor, um ódio dentro dela por toda aquela situação onde ela mesma se colocou. Então, Abraão, com muito aperto no coração, ele manda Agar e seu filho embora. Então ele dá para ela ali um odre, uma vasilha com água e um pouco de mantimento. E Agar, ela vai embora, só ela e Ismael.
rejeitada. Ela vai para o deserto e ela começa a caminhar, ela começa a vaguear, andando sem rumo, sem destino. E em determinado tempo, os seus mantimentos, sua água se acaba e ela se vê sozinha, perdida, rejeitada, frustrada, sem ninguém e ainda com um filho. Que ela se afasta desse filho porque ela não quer vê-lo morrer, porque ela não consegue enxergar mais nada para ela e para ele, a não ser a morte. Então, ela senta debaixo de um arbusto e o Senhor a encontra novamente. E o Senhor faz com que ela abra os seus olhos e ela enxergue um poço de água. Um poço de água que a manteria viva. E ali você vai ver até o fim da história que eles viveram no deserto e foram sustentados pelo Senhor. Ela até inclusive encontra uma esposa egípcia para Ismael. Mas em todo esse tempo, apesar dela ter sido rejeitada, expulsa, humilhada, o Senhor a encontrou. E o Senhor a sustentou, a fortaleceu e cuidou dela. Aleluia. E eu aprendo algumas coisas com essa história de Agar. E a primeira coisa que eu aprendo é que ter passado por humilhações, não significa que Deus não tem um propósito na sua vida. Eu tenho certeza que Agar, quando ela chegou ali naquele deserto, ela pensou, acabou. Tanto que ela foi para debaixo do arbusto, o texto diz que ela chorava alto, para chorar. Ela achou que o seu destino ia ser de morte. Não tenho mais nada para viver, não existe propósito para mim. Para que eu nasci? Talvez ela tenha se perguntado, o texto não diz. Mas ela pode ter, né? Eu acredito que ela tenha entrado nessas questões. E ela se sentiu ali uma pessoa insignificante. Mas, por mais que você se sinta uma pessoa insignificante, por mais que as pessoas não te valorizem como eu falei aqui já, para Deus você tem significado. Para Deus você tem valor. E ter passado por rejeições, por situações desesperadoras que talvez tenham te feito conhecer o fundo do poço, que talvez tenham te feito conhecer, né, o lugar mais escuro que você poderia entrar. Talvez você tenha estado num lugar onde você só enxergava a morte como ela enxergava. Mas isso não impede você de viver os propósitos de Deus. Talvez você ter passado por situações de rejeição, de humilhação, tenha feito você hoje se tornar uma pessoa que você não é. Tenha feito você hoje ter um coração endurecido. Tenha feito você hoje perder a sua identidade, a sua essência. E as pessoas olham para você e as pessoas dizem, grossa. As pessoas olham para você e dizem, só vive de cara fechada, só vive emburrada. Porque você, por ter vivido coisas difíceis, se tornou uma pessoa rancorosa, amarga. Você se tornou uma pessoa talvez inflexível. Porque essa foi a forma que você encontrou de se blindar para não se machucar mais. Tem muita gente que foi muito humilhado. E eu entendo situações difíceis. Eu entendo todo tipo de humilhação, o quanto é difícil. Mas a gente não pode deixar que essas coisas governem a nossa vida e ditem quem nós somos. Porque quem diz quem nós somos é Ele. Nós não podemos, por causa da nossa história, humilhar outras pessoas, maltratar outras pessoas, fazer coisas ruins para outras pessoas. Muitas vezes, por causa da humilhação, por causa da história difícil de vida, a gente não permite florescer, a gente não permite deixar no ar o bom perfume, a gente não permite viver o propósito que está aí à porta. A gente acha que não tem, porque a gente não consegue enxergar, porque a gente se esconde dentro de uma casca, dentro de uma blindagem que nos impede de ver além. Quero te dizer uma coisa, a humilhação pode vir, mas ela não pode ficar. A rejeição pode vir, mas ela não pode ficar. Você não pode se tornar prisioneira da rejeição. Você não pode se tornar prisioneira daquilo que você viveu. Sabe por quê? Porque liberdade Cristo já te deu lá na cruz. E se tem alguém que entende de humilhação e rejeição, é Ele. Então, se tem alguém que te entende, é Ele. Então, se tem alguém que não quer que você viva em função da sua humilhação, da sua rejeição, é Ele. Ele levou sobre si toda e qualquer humilhação.
Isaías 53:3 diz: ele era desprezado, rejeitado e abandonado pelos homens, um homem de sofrimentos e dores, que sabe o que é padecer e adoecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Não tínhamos qualquer estigma por ele, mas ele era o Rei dos Reis. Então, quando você for desprezada, humilhada, não fica com dó de si mesma, não. Ele também foi. E Ele nos ama, Ele é o dono de tudo, Ele é o Rei dos Reis. E hoje o Senhor, Ele te liberta das falsas verdades que você mesma criou. Porque nós, na intenção de nos blindarmos mesmo, sabe? De avançarmos, de sair, porque a gente não quer viver, mas às vezes a gente tem atitudes que nos fazem ficar paralisadas num local onde já não era para a gente estar, porque, como eu falei, Cristo já nos libertou. Mas nós vamos criando falsas verdades para que a gente consiga avançar. Só que falsas verdades só te paralisam. Muitas pessoas, elas gastam grande parte da sua vida declarando: eu não serei mais ferido. Comigo ninguém mexe mais. Ninguém me humilha mais. Gastam grande parte da sua vida fazendo falsas declarações, se apropriando de falsas declarações, que é impossível. É impossível, ainda mais nós que somos cristãs. Ainda mais nós, quando o Senhor fala: dê uma face, dê a outra face. Se Ele foi humilhado, nós seremos. E tudo bem, a questão é o que a gente faz com o que a gente passou. Pessoas erram, pessoas vão nos machucar, pessoas são ingratas, pessoas vão nos rejeitar. Nós não podemos criar expectativas de pessoas perfeitas, mas nós precisamos focar somente nele, que é perfeito. Então você precisa aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com a vida real. Aprender a lidar com as situações do dia a dia. Algumas vezes eu posso orar e evitar a rejeição. Posso orar e evitar. Mas outras vezes eu posso orar e mesmo que a rejeição venha, mesmo que eu precise experimentar alguma situação de rejeição, eu posso decidir enfrentar isso de forma vitoriosa. Sem ser devastada. Sem tropeçar. Mas avançando, prosseguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. A humilhação vem, mas ainda assim, ela tem propósito. Ainda assim, o Senhor tem propósito. E deixa eu te dizer, tudo que você viveu, toda a tua história, é ela que Deus quer usar no teu propósito. Para que você, através da tua história de vida, através da tua dor, você possa alcançar outras pessoas, como a Monique falou aqui. Quantas pessoas não são curadas pela história dela? Quantas pessoas não se identificam com a história dela? Mas o Senhor quer usar a nossa história, a nossa dor. Esse é o nosso propósito. Então, não tente esquecer, porque isso é impossível. Mas tente cicatrizar, tente ser curada. Permita-se ser curada por Ele. Em segundo lugar, o que eu aprendo com a história de Agar, que diante do sofrimento, Deus sempre tem um poço. O texto diz lá no versículo 19 que Deus abriu os olhos de Agar, e então ela pôde enxergar o poço. Ela estava tão desnorteada que ela não conseguia fazer mais nada, só chorar. Ela não conseguia enxergar uma saída. Só chorar e esperar a morte. Esperar o fim dela. Mas Deus, com a sua misericórdia e o seu amor, Ele abre os olhos de Agar. Muitas vezes nós estamos tão focadas em tudo que é ruim, em tudo que é difícil. Coitada de mim, oh meu Deus, sempre comigo. Oh Senhor, não acaba não? Quando é que os humilhados vão ser exaltados? A gente está tão focado em tudo que a gente está vivendo de ruim, de difícil, a gente começa a olhar para o outro, a gente começa a se comparar. E quando a gente se compara, a gente está se auto-rejeitando. E a gente começa a olhar para o outro, a gente começa a olhar para uma rede social e falar: só eu que tenho problema. No Preciosa Passada eu me lembro de algo muito forte que eu falei. A sua história é única, não despreze a sua história. E assim como o Senhor olhou para Agar, o Senhor olha para você. Talvez você esteja tão inundada nas suas lágrimas, na sua dor, na sua rejeição, que você não consiga enxergar o cuidado de Deus. Você não consiga enxergar o poço que Deus está colocando diante de você. Qual é o poço que você precisa?
Deus está dizendo nessa noite: eu tenho a água que sacia, eu tenho o poço que você precisa, mas para você acessar esse poço, você precisa abrir os seus olhos. Você precisa sair do lugar. Não importa qual foi a rejeição, qual foi a ferida. Apenas um pouquinho de rejeição, seja ela mínima, abre uma porta, uma ferida para a sua alma. E por meio dessa porta, o diabo, ele traz para nós um espírito de rejeição. E tudo que a gente faz, a gente acha que vai ser rejeitado. Tudo que a gente faz, a gente acha que não vai dar certo. A gente entra num lugar, tá todo mundo olhando pra gente e a gente acha que já estão julgando. Estão me julgando. Não falou comigo. Por quê? A gente já está pronta para o ataque. Por quê? Porque através de uma pequena porta de rejeição, Satanás, ele traz para nós um espírito de rejeição. Mas hoje o Senhor fará seus olhos serem abertos para que você veja o poço da cura que Ele tem. Aleluia. Talvez você tenha sido rejeitada lá no ventre. Talvez você tenha sido rejeitada quando nasceu por causa de um término de casamento. Talvez você tenha sido rejeitada porque a sua mãe queria que você fosse menino e você nasceu menina. Isso é uma raiz de rejeição que traz hoje uma parte forte da questão do homossexualismo. Porque nós pais, nós temos autoridade espiritual. Nós plantamos sementes espirituais na vida dos nossos filhos. Então você que é mãe ou que ainda vai ser, tome cuidado com aquilo que você planta na vida do seu filho, da sua filha. Talvez o seu sonho. Quando as pessoas falavam para mim quando eu estava grávida, você quer que seja o quê? Eu nunca falava, eu quero que seja, não. Porque isso é semente de rejeição. O que Deus mandar, eu estou aceitando para a glória dEle. Seja menina, seja menino. Porque quando eu falo, eu quero um menino, e vem uma menina, eu já plantei uma semente de rejeição de sexo. E isso é muito sério. Espiritualmente falando, isso pode levar o ser humano a entrar nessa questão do homossexualismo, que é uma outra história, a gente não vai falar disso hoje. Mas isso é uma raiz de rejeição, o negócio é profundo. Talvez você tenha sido rejeitada na questão do abandono, do abuso, em relacionamentos, num trabalho. Eu não sei qual foi o seu tipo de rejeição, onde foi, mas não importa qual foi a porta aberta da rejeição. Você precisa decidir hoje que quem governa a sua vida é o Espírito Santo de Deus e não a rejeição que entrou na sua vida. E não a porta que foi aberta para a rejeição. É uma decisão diária, como a Monique mesmo falou aqui. Em cada momento que você se debruçar na palavra do Senhor, que você ouvir uma palavra, seja no Preciosa, seja no culto de domingo, seja o Senhor falando diretamente com você, no seu devocional, no seu tempo com Ele, é uma decisão diária que você está tomando de se curar e de se autoaceitar. Você precisa decidir. Você precisa decidir. Muitos problemas começam a se desenvolver na nossa vida quando nós mesmos nos rejeitamos. Porque já não basta vivermos dias difíceis lá fora, pessoas, que sugam tanto de nós, esperam tanto de nós, às vezes não correspondemos e somos tratados como se fôssemos objetos. Às vezes a gente mesmo está se sabotando, a gente mesmo está se rejeitando. E a gente começa a acreditar que o meu eu, que eu sou hoje, não é muito aceitável na sociedade. Então eu começo a criar um falso eu. E está tudo certo, porque esse falso eu, ele é aceitável. Só que isso te causa uma tormenta interior. Uma tormenta que só você sabe que você vive, porque você não está vivendo a verdadeira identidade. Irmãs, eu comecei a pregar a palavra do Senhor não tem muito tempo. Eu jamais imaginei que isso fosse acontecer, mas Deus me chamou e eu disse, eis-me aqui. E tem uns 2 anos. E quando eu comecei, eu tinha umas pessoas que eu olhava pregando, pessoas famosas, e eu falava, eu quero pregar igual essa. Peraí, deixa eu treinar. E em casa eu ficava treinando, eu falei, eu quero gritar, porque eu gosto desse negócio mais assim e tal, porque aí as pessoas não dormem. E aí, gente, chegava aqui, eu não conseguia de jeito nenhum. Só assim, vou falando assim. E eu ficava, Senhor, mas as pessoas dormem, porque eu acho que a minha voz é, sei lá, um pouco doce, não sei. As pessoas dormem. Eu até falei pro Vinícius, meu marido, Vinícius, olha, eu tô preocupada com esse negócio escuro, porque assim, as pessoas já dormem quando eu falo. E aí vai estar tudo escuro. Então isso ali, eu estava achando que eu precisava ser diferente para que o Senhor pudesse me usar. E eu achei alguém que seria legal que eu fosse.
E eu achei que eu poderia fazer como aquela, mas para a glória de Deus. Quando eu subo aqui, o Senhor não permite que eu seja de outra forma. Ele me criou desse jeito, para falar desse jeito. Ele me criou desse jeito. E se eu assumir uma forma de falar que não é minha, eu vou criar dentro de mim uma tormenta. Porque eu vou criar o falso eu. E quando a gente cria dentro de nós o falso eu, que a gente cria essa tormenta dentro de nós, nós começamos a carregar frutos ruins. Depressão, por quê? Porque eu mesmo me rejeitei, eu não aceito quem eu sou. A gente começa a carregar frutos do negativismo, da falta de autoconfiança, da insegurança, da ira, da crítica, da autopiedade. E você mesmo está se rejeitando. Quando Deus está falando hoje para você, eu te fiz assim, e eu quero que você seja assim, do jeito que eu te fiz. Não se rejeite, porque fui eu que fiz assim. Fui eu que planejei desse jeito. É com uma voz mais aguda, é com uma voz mais grossa. É com esse cabelo, é com esse corpo, sim. É com esse tom de pele, sim. E Deus, Ele é perfeito, Ele não erra. Então aceite como Deus te fez. Aceite o que você vive, a forma que você vive e tudo que você tem. Porque Deus é bom em todo tempo. Quando nós nos sabotamos, nós nos tornamos pessoas extremamente inseguras. E quando nós somos pessoas totalmente inseguras, nós nos tornamos aquelas pessoas que não conseguem ter o controle das suas próprias vidas. É claro que a gente diz, né? Toma o controle, toma o controle, toma o controle. Mas quando a gente se torna insegura, a gente se desvaloriza. Nesse sentido que eu estou querendo dizer. E pessoas inseguras, elas são constantemente atormentadas pelo que as outras pensam. Elas são constantemente atormentadas a viver para agradar outra pessoa. Eu vivo para agradar outro, seja minha família, seja alguém que tanto me machucou, quero mostrar algo para alguém. São pessoas que vivem para agradar muitas vezes outras pessoas. Só que nós precisamos viver de forma a agradar o Espírito Santo. Eu já vi tantas vezes enquanto eu trabalhava, hoje eu não trabalho mais eu sou formada em contabilidade, eu trabalhei até 2020. E numa grande empresa, onde tinha um monte de crente. E eu olhava e falava assim, eu tenho certeza que essa pessoa domingo é outra pessoa. Eu já fui assim. Por quê? Porque eu preciso ser aceito. Eu preciso agradar as pessoas para entrar num círculo social. Mas o Senhor está dizendo para você hoje, importa que você me agrade. Importa que você tenha um caráter firmado em mim. O que os outros vão pensar, a reputação que você tem dela, cuido eu. Não é você que tem que se preocupar. Preocupe-se em agradar a Deus. Preocupe-se em obedecer ao Senhor. E tudo vai bem na sua vida. É simples. Tem uma música do Thales, gente, que diz assim, eu não sei quantas conhecem. É fácil demais viver em paz. Cantei, ó. Tava faltando eu cantar aqui. A gente é que complica tudo. A gente é que complica tudo. A gente é que arruma problema. O Senhor deu aqui tudo que a gente precisa, ó. Isso aqui é precioso demais. A minha já até, ó. Meu Deus, Senhor, me ajuda. Porque essa aqui eu ainda não terminei de ler. Precisa estar inteira até eu terminar. Estou terminando. Isso aqui é precioso. Isso aqui norteia a tua vida. Para que você seja feliz. Para que você não vire prisioneira dessa sociedade. Que nada tem a te oferecer. Quem tem algo a te oferecer é o Senhor. Quem tem algo para você viver grandioso é o Senhor. Então cuidado com quem você tem colocado suas expectativas e para quem você tem vivido. Pessoas inseguras são emocionalmente instáveis, insaciáveis, buscam incessantemente reconhecimento e aceitação por meio de suas obras esplêndidas. Eu estava lendo um estudo de um famoso médico chamado Paul. Não vou repetir o segundo nome, porque eu não falo inglês. Paul. E ele fez algumas observações interessantes sobre a privação emocional. Ele fez um estudo com as pessoas mais bem-sucedidas, os empresários de sucesso do mundo. E ele percebeu algo em comum entre essas pessoas. Essas pessoas, em sua grande maioria, eram órfãos. E a outra parte eram pessoas que tinham sido ou abusadas na infância, eram pessoas que tinham sido rejeitadas, eram pessoas que tinham vivido grande tormenta, tinha sido severamente maltratada.
E aí a gente conclui algo. Essas pessoas, elas foram bem-sucedidas por quê? Porque a rejeição criou nelas um senso de indignidade tão grande que fizeram com que elas se esforçassem até a morte, dando o seu sangue, seu suor, o seu melhor, para provarem para si mesmas e para outras pessoas que elas são aceitas, que elas têm valor. Como consequência, tiveram sucesso por causa de um esforço. Mas eu tenho certeza que o coração, se não tiver Jesus, vai ter o sucesso, vai ter o dinheiro, mas não vai ter a cura interior. Não vai ter o que é mais precioso, um espírito inabalável, um espírito que vive em paz. Eu estava assistindo uma série, eu não sei quantos aqui já ouviram falar da série This Is Us. Eu estava assistindo, não tive muita paciência para terminar, não. Mas era uma série muito legal que fala sobre, retrata bem como é a nossa vida. E um dos personagens dessa série, ele era uma pessoa rejeitada. Ele era um filho adotado. E na infância, apesar dos seus pais terem feito de tudo para que houvesse um equilíbrio emocional dentro de casa, para que ele fosse tratado de igual forma com os outros irmãos, ele foi rejeitado pelo pai biológico, ele foi rejeitado pelos irmãos. E esse cara na série, ele tenta ser o melhor em tudo. Ele é o melhor funcionário, ele tenta ser um pai assim perfeito. E aí tem uns momentos na série que mostra ele assim, totalmente assim, acabado, em choro. E aí começa a lembrar da infância e de tudo que ele viveu, dos traumas não curados, da rejeição não curada. Mas para poder esconder, para poder, como eu falei, né, ter algo digno para se dizer, ele dava o seu melhor, ele se esforçava para ser alguém, para ele mesmo e para outras pessoas. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas fracas e tolas do mundo. E eu gosto da palavra escolhe. Deus escolhe as coisas fracas, rejeitadas, improváveis. Um monte de Agar aqui. Deus escolhe Agar. Deus escolhe cuidar de Agar. Todas as outras pessoas no mundo podem rejeitar você, mas Deus olha para você e diz: eu te escolhi. Isso é tão precioso, tão profundo, tão forte, porque nós somos escolhidas do Senhor. Isso não sou eu que estou dizendo para você se sentir bem, isso é a Bíblia que diz, isso é o Senhor que disse. Isaías 49:15 diz assim: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, mas eu todavia não me esquecerei de ti. Deus, ele traz aqui, né, o profeta, ele traz essa revelação dos céus para dizer, cara, uma mãe, algo assim que é praticamente impossível de acontecer, que é uma mãe abandonar o seu próprio filho, mas assim, ainda que isso aconteça, eu não me esqueço de você. E o versículo continua dizendo, veja, eu escrevi o seu nome na palma da minha mão. Deus disse, eu escrevi o seu nome na palma da minha mão. Por quê? Gente, quando a gente vai para... Eu já fui, né, gente, quando eu não era crente. Fazer uma prova, a gente bota uma colinha aqui na mão para não se esquecer. E aí, quando na minha infância, eu lembro que uma vez a professora pegou, foi um horror. Meu Deus, nunca mais eu fiz isso. Mas por que eu escrevi na minha mão? Para eu me lembrar, para eu não me esquecer. E Deus, ele traz isso aqui para a gente. Eu escrevi o seu nome na palma da minha mão para dizer, sabe o quê? Eu não me esqueço de você, ainda que a sociedade esqueça, ainda que a tua família esqueça, ainda que os teus filhos te esqueçam, eu não me esqueço porque o seu nome está escrito na palma da minha mão. Que coisa linda, preciosa, detalhes que o Senhor faz questão de trazer para a Bíblia para dizer, você não é esquecida, você é lembrada por mim e não tem pessoa melhor para se lembrar de você, para olhar para você, para te fortalecer, que não seja o nosso Deus, o nosso Criador, dono de tudo. Em terceiro e último lugar, somente com Deus é possível superar. Diante da rejeição, Deus diz, né? O anjo, era Deus falando. Quando o anjo aparece na Bíblia, o anjo do Senhor é Deus falando. Ele diz assim para Agar, não tenha medo. Isso é muito louco, porque assim, cara... Ela estava sozinha num deserto com o filho. Deus estava dizendo para ela, não tenha medo.
E aí quando você vai entender no original, esse não tenha medo é não temas. Deus usou esse mesmo termo quando ele foi falar com Josué, depois que Josué assumiu o lugar de Moisés. E ele falou, não temas, Josué, diante da batalha, diante do que está por vir. E Deus ele conclui lá, né, quando ele fala com Josué, seja forte e corajoso, porque eu estou com você. Deus estava dizendo a mesma coisa para Agar. Não tenha medo. Deus estava dizendo, não queira recuar, não queira desistir, porque se Agar quisesse desistir de viver, se Agar não quisesse abrir os olhos, se Agar não se levantasse para pegar na mão do seu filho, ela não viveria o sustento e os milagres que o Senhor a fez viver no deserto. Então Deus estava dizendo para ela, Agar, não temas. Não tenha medo, não recue, não desista, porque eu estou com você. Isso é uma chave preciosa. Deus estava dizendo o seguinte, olha, não é proibido você ter medo. O problema é um espírito de medo se apossar de você. É um espírito de medo fazer com que você não avance. Fazer com que você não saia do seu lugar. Fazer com que você recue. Fazer com que você desista de viver. Desista de estar com o Senhor. Desista. Sabe por quê, gente? Deus ele nos deu o livre arbítrio. Nós podemos escolher. Nós podemos escolher pelo Senhor. Nós devemos escolher. Ele não força a gente a estar com Ele. Mas Ele nos encoraja nessa tarde dizendo, não temas, não tenha medo, não recue, não é hora de desistir, porque eu estou com você. No deserto, Senhor, eu não estou vendo nada que possa me ajudar. Deus está dizendo, deixa eu abrir teu olho. A provisão chega. Deus está dando a provisão para você, pelos olhos da fé. E Deus diz ainda, levante-se e anime Ismael. Eu tenho promessa sobre a descendência dele. Ei, Agar, teu filho precisa de você. Levanta. Agar em choro, em prantos. Agar, não tenha medo e levante-se. Agar não tinha forças, creio eu. Mas Deus fala para ela, e vai lá e anima teu filho. Deus está dizendo, ei, levanta e vá cumprir o teu propósito. Levanta e vá animar quem tem que animar, porque existem pessoas que dependem de você. Existem promessas que dependem do teu levantar. Existem promessas que dependem do teu sair do teu lugar, da tua zona de conforto, para que haja o cumprimento do propósito. Levanta que você vai deixar um legado. Deus estava com eles enquanto eles estavam no deserto. E Agar, uma das suas virtudes era a maternidade. Agar, ela não só não desiste, mas se torna ali uma excelente mãe. Ela faz do seu filho um flecheiro. Ela, inclusive, no final, como nós lemos aqui do capítulo 21, ela vai atrás de uma esposa para o seu filho. Porque ela não desistiu, porque ela não recuou. O diabo, ele gosta muito de usar a rejeição para impedir que as pessoas se sintam bem a respeito de si mesmo, para impedir que as pessoas não tenham as suas vitórias. E ele também usa a rejeição para nos impedir de obedecer e de viver o propósito. Ele não quer que a gente viva as coisas de Deus. Ele não quer que a gente viva o chamado. Ele não quer. É por isso que às vezes Deus te chama para fazer uma coisa e você dentro de você fala assim, não sei se vai dar. Acho melhor eu ficar aqui na minha zona de conforto. Tudo que o diabo quer é que você fique na sua zona de conforto. É que você recue, é que você desista. Tudo começa com uma zona de conforto. E aí tá muito legal ficar sem fazer nada. Tá muito legal do jeito que tá. Tá tudo certo. E você acha que tá tudo bem, você não tá fazendo nada. Quando o Senhor te chama, quer te levantar. Quer que você levante outras. Quer que você anime outras. Como era aqui o propósito de Agar sobre a vida do seu filho. Mas você, muitas vezes dominado por um espírito de preguiça, um espírito de medo talvez, um espírito de recordação ruim do passado, você não sai do lugar, mas essa decisão é sua também. Não coloque a culpa do que você não faz naquilo que você viveu, porque Deus vai te cobrar disso. Porque Deus já te deu a liberdade através da morte de Cristo na cruz. Deus quer derramar cura. Então não diga, eu não sou curado, eu vivi coisas difíceis, coisas ruins, por isso não faço o que tem que fazer. Não, essa culpa é sua.
Porque Deus te dá todo o suporte, como deu para Agar. Deus te dá todo o sustento. Deus te dá todo o encorajamento para que você viva. E Deus lança fora todo medo. Porque o verdadeiro amor é Ele. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Ele está aqui hoje para lançar fora todo medo que te impede de viver os propósitos do Senhor. Muitas pessoas, elas nunca dão um passo além. Elas nunca saem do barco. Elas amariam andar sobre as águas. Mas elas não fazem. Porque elas querem se proteger da possibilidade da rejeição e do fracasso. A gente só vai saber se vai dar certo se a gente se levantar e fazer. E fizer. A gente só vai saber se vai dar certo se a gente se levantar. Mas às vezes por medo do fracasso, por medo de não ter sucesso, a gente perde coisas grandiosas no Senhor. Experiências que Deus queria ter conosco. Experiências no Senhor. Porque não confiamos muitas vezes. Ontem eu estava conversando com uma amiga, foi aniversário dela, e aí eu falei assim, e aí amiga, tu já encontrou a tua igreja? Ela mora lá na Zona Norte, em Auma. Aí ela, ai amiga, tá difícil, porque assim, meu marido, né, ele trabalha com táxi, e aí domingo é o dia que mais dá dinheiro. Eu falei, pois é amiga, mas assim, se vocês continuarem correndo aí atrás do vento, vocês não vão viver experiências com o Senhor. Eu tenho certeza que se vocês priorizarem o dia do Senhor, o estar na casa do Senhor, o fazer para o Senhor, vocês vão viver experiências financeiras tremendas. Mas vocês não dão nenhuma oportunidade para Deus fazer. E a gente fica cansado. Por quê? Porque a gente não deixa Deus trabalhar por nós. A gente não deixa Deus agir. Porque a gente tem medo do fracasso de uma família, do fracasso da rejeição dentro de uma casa. Mas Deus hoje, Ele quer nos libertar do medo. Ele quer nos ajudar a viver a nossa verdadeira identidade, a viver o verdadeiro propósito que Ele tem. Aquele lá de Salmo 139, que diz que Ele já tinha o nosso livro escrito quando nós ainda éramos um embrião. Ele já tinha os planos para nós. Será que nós estamos vivendo esses planos? Será que nós estamos vivendo os propósitos do Senhor? Ou será que nós estamos totalmente voltadas para dentro de uma dor, de um choro, debaixo de um arbusto, que não conseguimos nem abrir os olhos para aquilo que Deus tem diante de nós? Essa tarde, agora quase noite, nós estamos chegando ao final, é dia de o Senhor abrir os seus olhos. É dia do Senhor curar a sua alma, curar o seu coração. Porque essa é a vontade do Senhor. Talvez você não tenha recebido cura porque você está impedindo isso. Mas em nome de Jesus, hoje vai haver cura nesse lugar. Porque o Senhor conta com você para levantar Ismael. O Senhor conta com você para animar Ismael. O Senhor conta com você para deixar um legado. Através da vida dos seus filhos, das suas filhas. Sejam eles naturais ou espirituais. Amém? Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Sabe, eu não sei o que você viveu. Eu vivi as minhas coisas difíceis. Às vezes a gente olha para quem está aqui em cima falando, a gente pensa, vida boa. Vive uma vida com Deus tremenda, vivo. Mas isso não significa que eu não vou viver coisas difíceis ou rejeições ainda. Mas o Senhor hoje, Ele quer tratar com a tua história. E eu queria te convidar a dar um passo de fé. Por que eu chamo um passo de fé? Na quarta-feira que eu falei sobre fé. Que a fé, ela tem muito mais a ver com a gente do que com Deus. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer. Quando Deus criou todas as coisas, não tinha ninguém lá dizendo, eu creio, haja luz, eu creio, vai haver, porque teve fé em alguém. Não, Deus criou sem ninguém. Porque Ele é poderoso para fazer. Mas a fé, o passo de fé, tem muito mais a ver com você. O ato profético, por exemplo, tem muito mais a ver com você. Porque quando nós fortalecemos a nossa fé, através de um passo de fé, os céus se abrem. E nós acessamos as bênçãos, as curas, os milagres do Senhor. Estar aqui hoje já é um passo de fé que você deu na sua vida. Eu creio que o Senhor já está tratando coisas com você aí.
Eu creio que o Senhor já trouxe à sua memória coisas que Ele quer tratar. Mas nesse momento eu quero te convidar a viver uma outra dimensão desse culto agora. Eu quero te convidar a dar um passo de fé e vir aqui à frente, porque nós vamos orar especificamente por cura, por áreas da sua vida, eu não sei quais, que o Senhor, Ele vai liberar cura no altar, Ele vai liberar tratamento, Ele vai liberar o destravar na sua vida. Em nome de Jesus, é pela fé. Então quero te convidar, enquanto nós vamos aqui cantando, eu vou orando, o pessoal da intercessão vai estar aqui à frente e nós vamos ministrar na sua vida. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você que quer ser tratada pelo Senhor, você que quer ter um encontro com o Senhor como Agar teve no deserto, você que quer ser encontrada pelo Senhor na sua necessidade, na sua dor, na sua rejeição, na sua história, na sua infância, na sua adolescência. Eu não sei qual foi a semente de rejeição. Eu sei que todas nós passamos por algo relacionado à rejeição. Mas o Deus do sobrenatural está aqui. O Deus que estava lá com Agar está aqui hoje. Ele continua sendo o mesmo Deus. Por isso nós vamos orar. Feche os seus olhos e receba pela fé a cura, o tratamento do Senhor. Receba pela fé o poço que tem a água que sacia, a água viva do Senhor, para lavar o seu interior, para lavar a sua mente, para lavar a sua dor, a sua ferida. E nela vai ficar apenas uma cicatriz que vai fazer você se lembrar do quão poderoso, amoroso é o teu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eis aqui as tuas filhas, Senhor. Senhor, eu não sei o que elas passaram. Eu não sei se foi quando elas ainda eram embrião, quando elas ainda eram feto. Eu não sei se foi algo, Senhor, na infância. Mas o Senhor conhece a história de cada uma. O Senhor não rejeita. O Senhor se lembra. O Senhor escreveu o nome de cada uma delas, Senhor, na palma da tua mão. Ó Deus, em nome de Jesus, fala ao coração de cada uma delas agora, Senhor. Toca, Senhor. Abraça. Espírito Santo de Deus, vem com o teu consolo. Nós declaramos a cura, nós declaramos agora, Senhor, o teu mover. Ó Deus, rasga os céus e vem, Senhor. Eu declaro que ninguém vai sair daqui hoje com pendências. Eu declaro que ninguém vai sair daqui hoje, Senhor, ferido ainda, porque o Senhor está tocando na ferida, o Senhor está trazendo a memória e o Senhor está dizendo para você: eu te amo. Talvez você tenha dificuldade de escutar isso, mas o Senhor está dizendo: eu te amo, eu morri por você, eu não te rejeito, eu te aceito, eu te planejei e eu te curo, porque você é filha amada, preciosa do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, vem com a tua unção, Deus. Tudo aquilo, Senhor, que até agora, Senhor, foi barreira, foi trava, foi prisão, para que vivessem o teu propósito, nós declaramos: caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de medo, caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de depressão, toda raiz de amargura, em nome de Jesus, caia por terra agora. Todo espírito que não provém de ti, Senhor, tudo aquilo que foi vivido, Senhor, todo histórico, Senhor, nós não estamos pedindo para apagar da memória, Senhor, mas nós pedimos cura para que possamos lembrar e que não doa mais, Senhor, porque só o Senhor faz isso, Senhor. Só o Senhor age com poder e glória, e nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor já liberou dos céus. Levante bem alto a sua mão, levante bem alto a sua mão. Ó Deus, em nome de Jesus, toca nas nossas mãos, Senhor. Queremos, Senhor, sentir a tua presença de forma palpável, Senhor. Queremos sentir o teu Espírito Santo aqui, ó Deus. A tua presença já é notória, Senhor, e nós te louvamos, porque o Senhor está aqui pela tua graça, misericórdia e amor tremendo, em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o teu santo nome. Aplauda o Senhor, porque Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus, e foi Ele que te trouxe aqui hoje. Eu louvo ao Senhor pela sua vida. Aleluia. Jesus ama demais cada uma de vocês. A gente já está encerrando o culto agora,
Eu quero finalizar tirando uma foto com vocês. Todo final do culto, eu estou indo bem rápido porque a gente já passou do horário, 4 minutos. Todo final de culto a gente tira uma foto para a gente ter de recordação. E aí você vai pegar essa foto que nós vamos postar nas nossas redes sociais e você vai lembrar desse dia memorável que o Senhor tratou com você. Amém? Então, conseguimos acender as luzes? Depois a gente vai sair daqui com louvor. E eu quero te lembrar que o nosso culto é todo primeiro sábado do mês, às 16 horas, e que às 15 horas nós temos um lanche ali. Você pode trazer alguma coisa, você pode fazer alguma coisa, comprar alguma coisa e vir ter uma comunhão com a gente. Porque eu estou falando, mas você também precisa falar, porque falar cura. Por isso que é importante você estar numa célula. Lá você vai poder falar muito. E mês que vem nós estaremos aqui superando mais alguma coisa no Senhor. Mês que vem... Não, gente, mês que vem não vai ser no primeiro sábado. Vou explicar por quê. No primeiro sábado do mês que vem, 1º de outubro, teremos aqui o Fun Day, que é a festa do Dia das Crianças. Então, no mês que vem não vai ser no primeiro sábado. Nós vamos divulgar qual vai ser a data, tá? Se vai ser no 2º ou no 3º. Excepcionalmente no mês que vem, por causa da festa do Dia das Crianças, que a gente vai fazer no dia 1º de outubro. Mas, acompanha aí, se você não segue, segue aí o Ministério Preciosa ZS de Zona Sul, para você ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui, tá bom? Vamos tirar a nossa foto? Gente, vocês conseguem juntar só um pouquinho? Junta aqui pra gente fazer uma foto bem bonita. Eu sonhei muito com essa foto nesse templo, só Deus sabe. A gente vai se abaixar aqui para todo mundo aparecer. Faltou quem vai tirar. Selfie. Então deixa o... Junta mais, gente. Aleluia. Peraí, gente.